Nós estamos falando aqui da questão das armas. Todos nós sabemos que nos últimos 16 anos, a esquerda que enalteceu as organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, Primeiro Comando do Norte, Família do Norte, e o PCB, que é o Primeiro Comando de Brasília, que tem como único chefe o Lula. Eu quero dizer para vocês que a consequência de toda essa mazela que a esquerda fez nesses últimos 16 anos foi exatamente o que todos nós temos visto em todo o Brasil. As pessoas tendo suas casas invadidas, vivendo atrás de grades, por bandidos armados, que humilham, que matam, que estupram, e a esquerda ainda não quer que o cidadão de bem tenha direito a se defender. O homem do campo que tem sua terra invadida, principalmente pelaquela organização MST criminosa, que tem seu gado morto, a casa de campo queimada, máquinas queimadas, e não querem que ele tenha o direito de se defender. A polícia tendo que enfrentar bandidos com ponto .50, 762, tendo os policiais sendo caçados, e a esquerda, que destruiu esse país, que roubou esse país, não quer que o cidadão de bem tenha o direito de se defender. O cidadão de bem tem que ter o direito de se defender. As armas que mataram durante todos esses anos nesse país, não foram as armas do cidadão de bem, porque o estatuto que foi criado não desarmou os bandidos, só desarmou o cidadão de bem. E hoje, está aí a consequência do que nós estamos vendo. Então, quem está na contramão hoje é a esquerda, que vem falar de pesquisas, de Datafolha, de opinião de Globo, de opinião de Estadão, que ninguém mais nesse Brasil acredita e dá ouvido. Vem falar, Eduardo, dos Estados Unidos, porque é um país muito armado e que tem grande problema com a violência. É o contrário. Os casos são pontuais com arma de fogo lá. Vem falar do presidente Bolsonaro que não consultou o povo antes de baixar esse decreto. Engraçado, lá em outubro, mais de 55 milhões de pessoas, só dos que votaram, já credenciaram legalmente o presidente Bolsonaro a tomar as decisões que ele tem que tomar para o povo brasileiro. O 762 e um canhão seria pouco para o homem do campo, Eduardo, poder se defender, abala a sua propriedade e a vida da sua família. E digo mais, Onyx, na minha casa eu tenho 6 armas. Eu e a minha mulher somos todos armados. Tenho um filho de 7 anos na minha casa e nunca tive problema. E das 3 vezes que tentaram invadir e que nos pegaram no trânsito para nos matar, nós nos defendemos. E mesmo ela tendo sido atingida uma vez, nós metemos bala nos bandidos e estamos vivos hoje. Se nós não tivéssemos armados, nós hoje seríamos 2 mortos que estaríamos ou no céu ou no inferno, estribuchando, olhando para vocês aqui decidirem se libera ou não a porra das armas. Então, por isso, parabéns, meu amigo, e parabéns ao presidente Bolsonaro. Senhoras e senhores, no Brasil, durante os últimos anos, pelas políticas públicas adotadas pelo governo petista, os policiais olhavam para o lado. Muitos policiais pensavam 2 vezes. E muitos morreram, porque não puxaram o gatilho. No nosso governo, bandido é bandido, policial é herói. E é isso que o presidente Bolsonaro quer deixar claro para a sociedade brasileira. Fizemos isso na campanha. Estamos fazendo isso no governo. Eu bato continência quando encontro um policial militar, faço reverência quando encontro um policial federal, deputado Sanderson, porque uma coisa que a gente tem que resgatar no Brasil é isso. Quem bota a sua vida, como o senhor, para defender a família de alguém que o senhor não sabe nem quem é, no mínimo, o senhor merece o nosso reconhecimento e o nosso respeito. E é esse o conceito que o governo Bolsonaro traz para o Brasil. Porque, na minha visão, esse decreto ele não vai passar. Esse decreto apresenta vícios e o próprio Senado compreende dessa forma, a maioria dos senadores, os próprios parlamentares aqui no Congresso, na Câmara Federal também, e o próprio STF já tem se posicionado nesse sentido. Portanto, quero me atentar aos aspectos políticos. O presidente Jair Bolsonaro ele não foi eleito por defender armas. Sejamos francos aqui uns com os outros. O presidente Bolsonaro ele nem participou de debates. Ele nem tinha uma opinião formada sobre muitos dos temas que hoje estão sendo tratados aqui nessa casa. O ministro
falo para o ministro que o presidente Bolsonaro foi eleito muito pela rejeição do PT. E não cabe aqui entrar no mérito do que provocou essa rejeição, sejam os próprios erros, ou as perseguições, ou a disseminação de fake news. Mas o próprio PT tinha uma rejeição muito grande, que, inclusive, o nosso candidato Ciro Gomes mostrou em todas as pesquisas que ganharia do presidente Bolsonaro na disputa em segundo turno. Eu falo isso porque não foi o decreto de armas que fez com que o presidente Bolsonaro chegasse à presidência da República. As pesquisas mostram que 61% das pessoas são contra a posse de armas, e essa pesquisa é de agora, de dezembro de 2018. Fui informado agora que no Senado Federal foi aprovado o decreto legislativo, que virá para cá e vai ser analisado aqui nesta casa. Mas, em relação à decisão tomada pela maioria do Senado Federal, eu quero deixar aqui uma frase de Charles Chaplin, que diz que o tempo é o melhor autor, sempre escreve um fim perfeito para tudo. E desculpe, nós, quando formos ao... Me permite só uma parte? Pois não. O decreto acaba de ser derrubado no Senado. Não, ainda não. Foi uma decisão do Senado, vem aqui para a Câmara, passa pela CCJ, pelo plenário da Câmara, depois vai ao Supremo Tribunal Federal, né? Ainda tem muito chão pela frente. Por isso que eu estou citando o Chaplin, que o tempo vai dar a melhor solução para essa questão, e nós temos segurança absoluta de que o presidente Bolsonaro não cometeu nenhuma inconstitucionalidade. E hoje nós vivemos a tragédia ao ponto que um cidadão que disputou as eleições chegou a criar na cidade de São Paulo a Bolsa Crack. Só para a gente não esquecer as referências históricas. No Brasil, enquanto vigorou o Estatuto do Desarmamento, a violência campeou. As polícias foram desestimuladas, os policiais foram desprestigiados, e o Brasil viu a violência se ampliar barbaramente. Nenhum governante tem esse direito. E, tristemente, esse direito que todo ser humano tem, reconhecido na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, assinados por 150 países, reconhecido em todas as constituições dos países democráticos do mundo, nós podemos ir às últimas consequências para defender o maior bem que Deus, eu sou homem de fé, e professo publicamente nos deu, respeito quem não tem, mas me respeite na minha fé. O direito sagrado de proteger a vida não nos pode ser roubado. E o que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez nas ruas do Brasil é se comprometer em fazer com que a sociedade brasileira nunca mais tivesse esse direito roubado. Esse decreto apenas responde a um Estatuto do Desarmamento, que, nas palavras de Márcio Tomás Bastos, o desarmamento não é para desarmar bandidos. Era para desarmar cidadão de bem. Era para desarmar as senhoras que vivem sozinhas. Os produtores rurais que não tinham como se defender. E ele disse mais: perdemos, mas temos a caneta. E como usaram, deputado Sanderson? Como usaram? Tanto usaram, e tanto apadrinharam a bandidagem, que nós convivemos com um país que tem mais de 60 mil homicídios por ano. O presidente primeiro restituiu o direito aos indivíduos brasileiros que exercem, se querem ou não. Se querem se defender, fazem uso deste direito. Se não querem, o governo respeita. Mas o direito está disponibilizado a cada mulher e a cada homem em qualquer canto desse país. E, por fim, o presidente Bolsonaro disse em campanha, e o governo reafirma de maneira peremptória: nós vamos enfrentar a bandidagem, nós vamos coibir as quadrilhas, nós estamos enfrentando as facções, e o que é mais importante de tudo, policial para o governo Bolsonaro, de qualquer uma das forças, do guarda municipal
ao agente de segurança, ao guarda penitenciário, que um dia será guarda penal, ou aos policiais legislativos. Na nossa visão, estes homens que colocam o seu corpo para defender a nossa vida, não são apenas trabalhadores da segurança, são heróis que protegem a vida de cada homem e cada mulher no Brasil. Por isso, nós, do governo Bolsonaro, vamos sim tomar medidas firmes para protegê-los, reconhecê-los, e vamos continuar lutando, como faz o ministro Moro, para colocar bandido na cadeia e deixar na cadeia. Tem que acabar com a redução de pena, tem que colocar a maioridade penal, como nós fizemos aqui no Parlamento Brasileiro, a escolha do criminoso. Quando ele comete o crime contra a vida, ele escolhe se ele quer o ECA ou se ele quer o Código Penal. Porque, para mim, como disse a mãe do menino que foi morto pelo Champinha, eu era contra as armas. Eu me arrependo. Porque se meu filho tivesse uma arma, talvez ele tivesse comigo e não tivesse morto. Assim como a sua namorada, que por 5 dias foi estuprada e foi degolada com uma faca de cozinha. O Champinha pegou alguns anos. Poucos. No Brasil, ninguém lembra da vítima. Eu citei aqui o PRONASSE, Plano Nacional de Segurança Cidadã, não tinha uma palavra sobre a vítima, deputado Renildo. Quem colocou fui eu na condição de líder dos democratas. Na época, o ministro Tarso Genro retirou o projeto, reconheceu e colocou de volta o Programa Nacional de Proteção à Vítima. A pergunta que faço é a seguinte: quem é que tem pena, ou quem é que se lembra do pai ou da mãe que perderam um filho? Esta dor não é paga em 10 anos. Ela não se apaga em 20 anos. Ela não se apaga em 30 anos. Nós estamos iniciando uma mudança num país que perdeu o rumo. Podem ter a certeza, o governo Bolsonaro tem norte, tem projeto, mas tem uma coisa muito importante: amor pelo Brasil verdadeiro. Nosso amor é verde e amarelo, e o nosso respeito ao cidadão e à cidadã brasileira é absoluto. E é em nome disso que o presidente fez esse decreto, que nós vamos lutar para defendê-lo, quer aqui, quer lá no Supremo Tribunal Federal. Mas o que está em jogo não é o presidente Bolsonaro, nem o nosso governo. O que está em jogo é a vida e o direito à vida de homens e mulheres no Brasil.